Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV. Nosso convidado é o professor de Economia, João Carlos Gomes. Olá, professor, um grande prazer recebê-lo. É um prazer imenso estar com vocês aqui no Jornal da Orla, para poder a gente conversar sobre economia, né? Professor, o mundo saindo de uma grande recessão, não é? A pior recessão dos últimos 70, 80 anos. E agora as perspectivas parecem que são as mais positivas, não é? O FMI acaba de divulgar aí uma expectativa, um relatório apontando que a China deve crescer 10%, o Brasil pelo menos 5,5%, e os Estados Unidos, que sofreram muito com a crise, algo em torno de 3,1% ao ano, neste ano de 2010. Há razões concretas para esse otimismo? Discutivelmente há. Dizer que a China vai crescer nos níveis de 9% e 10% e que os Estados Unidos estão recuperando a sua economia é a mesma coisa que dizer que a economia externa brasileira voltará aos patamares de crescimento que já tinha se desenvolvido antes da crise. Obviamente que o Brasil, a pujança sua está no mercado interno, mas o comércio exterior, agora para o Brasil, ganhou um peso relevante. China crescendo, Estados Unidos voltando a crescer, é esperar o Brasil crescendo mais rapidamente do que já está crescendo e melhoria de vida para todos os brasileiros, né? Bem, em relação à Baixada Santista, o senhor tem vários trabalhos aí, vários estudos sobre a nossa região. Quais as perspectivas para a Baixada Santista a partir do pré-sal, da chegada da Petrobras e dos grandes investimentos que a gente vê na área do porto? Olha, um dos fatos mais positivos para a região metropolitana da Baixada Santista é a questão ligada ao pré-sal e uma questão que hoje é extremamente vigorosa na nossa região, que é a construção civil. É visível na nossa região como a construção civil da Baixada é pujante. A construção civil, qual é o fato relevante? É de que ela põe em movimento não só o emprego formal de uma população que tem dificuldades para se empregar, como ela movimenta todo um setor de comércios da área de construção civil que irriga de recursos financeiros para outros setores da vida da nossa região. Então, a construção civil crescendo, o comércio de roupas, o comércio de alimentação, todos os serviços que a nossa cidade desenvolve e que precisa de recursos de outras áreas, crescem junto. Essa é a grande vantagem que nós estamos vivendo agora. É visível o crescimento da renda das classes C e D, que, oriundas da grande pujança da construção civil, põe em movimento o setor de comércio e serviços, né? Professor, dentro desse contexto, qual o peso da Petrobras, da sede da unidade de negócio da Bacia de Santos, ter escolhido Santos como sede, para esse crescimento da construção civil? Para você ter uma ideia, hoje o desenvolvimento das áreas de petróleo e gás provenientes do pré-sal está produzindo na nossa cidade um alargamento do nível de emprego em todos os setores. Setores ligados à área de comércio exterior, empresas que estão associadas às exportações, começam a trazer seus escritórios para cá e alocar recursos para cá. A própria operação do Porto de Santos, nas operadoras portuárias, tanto na margem direita como na margem esquerda, começam a elevar seus investimentos voltados para essas questões ligadas ao petróleo e gás. Outra questão importante que começa a ser fomentado na cidade, um nível de capacitação e qualificação da mão de obra novo, por exemplo, ligado à área de petróleo e gás. Só para você ter uma ideia, estaleiros, empresas de produção naval, estão com déficit de soldadores, estão com um déficit de caldeireiros, pessoas ligadas à montagem de andaimes, à parte de pintura naval. Então, todo esse segmento começa a crescer mediado por esse movimento do petróleo e gás. Deve se alastrar por toda a região metropolitana um nível de capacitação novo de técnicos ligados à área naval, à área de plataformas de petróleo, que é um espaço de conhecimento que não existia no passado e que hoje vai ser extremamente forte para a nossa região. E um dado que eu acho... Quer dizer, essa questão é importante para os jovens que estão querendo entrar no mercado de trabalho agora? Exatamente, é isso que eu ia complementar. Nós temos um grande problema na nossa região, é de que a população de 18 a 24 anos representa 50% do total dos desempregados na nossa região. Essa juventude
está sendo criada para ela um espaço de emprego e de qualificação técnica sem precedente na história daqui da região. Isso cria uma perspectiva enorme para essa juventude se alocar no mercado de trabalho e se fixar também na cidade, não é? E trazer, se alocando na cidade a partir desses empregos, gasta na cidade e põe em movimento toda a economia da cidade. Não é? Agora, professor, nós, enquanto cidade, enquanto municípios da região, estamos preparados para esse crescimento que a gente percebe e que deve ser ainda maior? Na verdade, nós estamos vivendo a perplexidade positiva do crescimento, eu diria assim. Porque há muita coisa nova que nós não experimentamos ainda e, portanto, o que eu chamo de perplexidade positiva é estamos vivenciando uma novidade. Para se ter uma ideia, se nós olharmos para o crescimento da nossa cidade ao longo da sua história, o primeiro crescimento, que foi o Porto, foi proveniente de um produto chamado café, que era exportado e cujo consumo estava na Europa. Depois do Porto, até por ele, veio o Parque Industrial de Cubatão, que foi um investimento do governo brasileiro na nossa região e que foi uma doação colocada para a nossa região. Agora não. Agora está sendo colocado para o santista uma demanda por ser empreendedor. Hoje o santista, para crescer e se desenvolver, precisa desenvolver modelos empreendedores que não é da nossa experiência histórica. Por isso que eu chamo que vivemos uma perplexidade positiva, onde todos os setores precisam criar redes de produção institucionais, de forma que essas redes comecem a conversar consigo as novas novidades do mercado de trabalho e das novas tecnologias, e por esse sistema de redes criar novas oportunidades. Né? Para finalizar, professor, que conselho o senhor dá ao jovem que pretende entrar no mercado de trabalho, ou aquele jovem ou mesmo a pessoa já mais madura que pretende se tornar um empreendedor aqui na região? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é preciso uma percepção muito grande das novas demandas. As novas demandas que estão surgindo e surgirão nos próximos 15 anos são demandas por domínios de técnicas específicas. Por exemplo, na área de petróleo e gás, domínios de atividades que são do fazer. Então será visível daqui para frente trabalhos na área de soldagem, caldeiraria, na área de montagem de andame, que é uma área que tem muito poucos profissionais e que isso vai ser indispensável. Profissionais da área de operadores portuários que dominem softwares de planejamento de carga em navios, trabalhadores que tenham conhecimento de movimentos de portainer, que são tecnologias novas para a movimentação de carga. E além desses domínios, dessas técnicas, precisa aprimorar domínios também de saber trabalhar em grupo, saber escrever relatórios, saber se comunicar, que isso é uma das grandes carências da nossa região. Então, esforçar-se por ler e saber escrever, saber trabalhar em grupo, saber cumprir metas, aprender a adiar recompensas e desenvolver modelos que são todos mediados por prazos específicos, é a nova regra do novo mercado de trabalho. Ok, professor, muito obrigado. Foi um grande prazer tê-lo recebido. A gente volta já já.